Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar a vocês mais uma dica de como proteger o seu casamento em tempos de quarentena. Nós estamos vivendo esse tempo diferenciado, esse momento atípico. Fomos surpreendidos, todos nós, com essa necessidade de ficarmos em casa. Então as famílias estão todas em casa, precisando conviver. Já temos aí vários dias que nós estamos convivendo juntos assim. Todas as mídias, jornais e todas as mídias profissionais de informação têm prestado muitas informações, têm dado muitas informações sobre o combate ao vírus e sobre a proteção que nós precisamos fazer. O que a mídia não informa é que a quarentena pode destruir um casamento. E isso não é exagero, já existem muitos casos de casamentos que entraram em conflito e alguns que já até terminaram em função desse momento de convívio. Eu falei no vídeo anterior que na China o número de pedidos de divórcios aumentou consideravelmente e eles estão chamando isso de efeito quarentena. O casamento é posto à prova nessas horas. O casamento é uma convivência muito íntima. Então, quando os casais são obrigados a ficarem juntos, a viverem 24 horas juntos, e dentro de uma nova rotina, de uma nova situação, isso pode trazer complicações para o casamento e pode inclusive destruir um casamento. Agora, o importante é a gente entender também que a quarentena pode ser usada para fortalecer casamento. Vai depender muito da maneira como você vai se comportar, como o seu casamento vai se comportar nesse tempo de quarentena. Você pode se comportar de uma maneira que pode deixar a quarentena destruir seu casamento, mas você pode assumir o comando disso aí, assumir com disciplina e reverter essa situação e usar a quarentena para o efeito exatamente contrário, usar a quarentena para o fortalecimento da sua vida conjugal. Eu tenho dado aqui algumas dicas de como fazer isso e a minha dica de hoje é: estabeleça uma rotina para esse tempo. Esse é um tempo de ociosidade, é um tempo que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e não existe uma tarefa designada para fazer, a não ser aquelas tarefas do dia a dia de casa, que também se modificam com essa questão de estarem todos em casa o tempo inteiro. E a ociosidade, pessoas ficarem ociosas sem um planejamento, isso pode gerar uma ansiedade e essa ansiedade mexer com o humor da pessoa, levando-a a ter um comportamento hostil. E geralmente essa hostilidade, esse mau humor, essa arrogância ou essa grosseria, ela é praticada via de regra contra o cônjuge. E as perdas são muito importantes para o relacionamento quando isso acontece. Então preste atenção, a ociosidade sem um planejamento, a ociosidade sem uma disciplina, a ociosidade sem uma rotina pode gerar na pessoa uma ansiedade e gera. Essa ansiedade pode mexer com o humor da pessoa de tal maneira a fazer com que ela se torne uma pessoa arrogante, uma pessoa hostil. E o casamento é o que mais sofre isso, porque o cônjuge é o que está ali mais próximo. Então, via de regra, essa arrogância, essa grosseria e essa hostilidade, ela é direcionada para o cônjuge. Então, o que é preciso fazer? É preciso que o casal tenha a inteligência nesse momento de criar uma nova rotina para o seu dia a dia, para o seu casamento nesse tempo. Alguma coisa diferente do que já fazia no dia a dia. Entender que é um momento atípico, entender que é uma fase, isso vai passar, a sua vida não vai ser estabelecida daqui para frente para viver em quarentena eternamente, claro que não. Daqui a pouco essa fase passa, não sabemos quando, mas essa fase vai passar, e quando essa fase passar, aí sim a vida volta ao normal. Mas enquanto não passa essa quarentena, é importante que o casal crie uma nova rotina para esse momento. E eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, que são dicas simples, são dicas conhecidas certamente já de muita gente, mas são dicas que são muito importantes, são muito relevantes. Primeira dica, que eu acho que é uma dica fundamental, é com relação à alimentação. É importante nesse tempo de quarentena entender que a ociosidade leva à ansiedade e a ansiedade pode fazer você comer de forma errada, ou comer muito,
ou comer aquelas comidas que satisfaçam a ansiedade, doce, chocolate, massas e essas coisas mais. Então a primeira dica que eu quero dar para você como casal é o seguinte, definam um cardápio, né? Que tal o casal definir um cardápio diário ou um cardápio semanal e o casal aproveitar para preparar junto essas refeições, quer seja no café da manhã, no almoço, um lanche na tarde, o jantar, uma ceia ou algum outro momento. Então, é uma boa oportunidade do casal definir um cardápio, sentar junto, definir um cardápio e juntos prepararem esse cardápio. Naturalmente que é importante usar os ingredientes que já tem em casa para evitar ficar saindo para supermercado. Então não é para ficar inventando nada no sentido de vamos buscar aquele tipo de comida que eu quero comer. Não, use a criatividade e use, via de regra, os alimentos que você tem em casa. Uma outra coisa importante, boa para fazer nesse tempo, que nós estamos sempre pensando e sempre protelando, é dar uma organizada nos armários, né? Com o passar do tempo, nós vamos juntando muitas roupas que não usamos mais, algumas que usamos tão pouco que não justifica estar ocupando lugar no armário. Então, talvez esse seja o momento do casal separar um dia ou vários dias, né? Aproveita que tem tempo para dar uma organizada nos armários. Outra dica importante para essa nova rotina é aproveitar esse tempo para fazer uma manutenção na casa. Porque com o passar do tempo, a casa vai juntando coisinhas para ser feito e a gente vai empurrando para frente. Normalmente a gente só faz quando não tem mais jeito. Só troca a lâmpada quando a casa toda está no escuro. Só mexe na tomada quando não tem mais nenhuma tomada funcionando. Só mexe no chuveiro quando ele queima definitivamente, aí não tem mais água quente ou quando chega o inverno. Então essa é uma oportunidade de mexer na tomada que não funciona, naquela torneira que está com defeito, naquela porta da sua casa que parece uma porta de filme de terror, que fica rangindo, fazendo barulho quando você abre, quando você fecha, trocar lâmpadas, né, que estão queimadas. É importante o casal pensar em incluir isso na rotina e se procurar vai encontrar muita coisa para fazer. Outra coisa importante também é definir horários para leitura bíblica e fazer as orações. E o casal fazer isso junto, ler a Bíblia junto, fazer orações juntos, um pode ler, o outro ouvir, ou os dois lerem intercaladamente, e os dois fazerem orações diárias juntos, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante também é mexer em plantas, isso é uma terapia, isso ajuda a desestressar, né? Mexer na planta, no jardim ou no vaso de planta. Eu não tenho um quintal, não tenho um jardim, mas tem um vasinho de planta, mexe, muda de lugar, faz umas modificações, né? Aproveitar para fazer também exercícios físicos, fazer caminhada, fazer alongamento. Se você mora num lugar que você tem uma rua tranquila, que ainda é permitido você sair para fazer uma caminhada perto de casa, faça isso. Ou se você mora num condomínio, fazer sua caminhada, ou se exercitar no quintal de casa, ou se não tiver quintal, na varanda, procurar na internet, tem muitas dicas de séries de exercício que o casal pode fazer junto e separar um tempo para fazer isso junto, além de ajudar na saúde, vai ajudar também na saúde emocional. E é claro, né, escolher filmes, escolher séries, separar bons livros para fazer a leitura juntos. Agora preste atenção, você pode incluir outras coisas nessa rotina, mas é muito importante que o casal faça isso junto. Não é um para cada lado ficar separado. Importante fazer junto. Porque se você fizer junto, você vai estar criando a oportunidade, primeiro, de se motivarem mutuamente. Tem casais que ficam tão distantes que eles não sabem mais se motivar, eles não sabem mais conversar, eles não têm mais diálogo. E essa é uma boa oportunidade dos casais se unirem para exercitar o diálogo, para praticar o diálogo. Se você trabalha em home office, por exemplo, as pessoas que trabalham remotamente, trabalham em casa, é muito importante também separar horários para o trabalho. Porque se você não separar horários para o trabalho, ou seja, ficar trabalhando aleatoriamente a qualquer momento, isso também pode gerar uma ansiedade, pode gerar uma insatisfação, pode gerar a sensação de improdutividade. Então é bom separar um tempo para também fazer o seu trabalho home office, a hora que começa e a hora que termina. Outra coisa importante nesse tempo, e nós vamos fazer um vídeo depois sobre isso, mas só para incluir nessa dica, defina o tempo para os filhos, porque o casamento precisa de atenção.
e os filhos, é claro que cada faixa etária tem a sua exigência, mas se nós não tomarmos cuidado, os filhos poderão trazer uma situação complicada, uma situação difícil para o casamento. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: a quarentena pode destruir um casamento, mas ela pode também fortalecer o casamento. E além dessas dicas de rotina que eu estou dando para você, de criar uma nova rotina, é importante também respeitar o tempo do outro, porque vai ter um momento em que o outro vai querer ficar sozinho com seus pensamentos, com seus sentimentos. Então é importante respeitar também esse tempo do outro e não ficar ali sobrecarregando o outro, sufocando o outro, querendo estar junto o tempo inteiro. A quarentena pode destruir um casamento, como tem lamentavelmente destruído muitos casamentos, mas a quarentena pode fortalecer um casamento ainda mais ainda. Eu espero que esta seja a escolha de vocês, que vocês aproveitem esse tempo para investir no casamento, leve em conta a importância de investir no casamento e que essa quarentena fortaleça o casamento de vocês. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tema, dá uma curtida, dá um like aí, compartilha esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar, porque nós vamos trazer outras dicas de como investir e proteger o seu casamento em tempos de quarentena. Fique atento!